Uma pessoa bissexual é uma pessoa que se atrai por mais de um gênero ou por dois ou mais gêneros. A polissexualidade significa atração por vários gêneros, mas não todos. E a pansexualidade significa atração por todos os gêneros, ou atração independente de gênero. Eu não acredito mais nisso. Saudações adeptos da aqui é Tef, e hoje, para fazer o segundo vídeo do mês da visibilidade bissexual, eu decidi finalmente responder a pergunta de muita gente, que é, afinal de contas, qual a diferença entre bissexual e pansexual? Pois bem, como vocês viram, no meu vídeo lá de 2017, eu falei, né, eu repliquei a noção mais aceita até então, que era que bissexualidade era atração por dois ou mais gêneros, ou mais de um gênero, e pansexualidade é atração por todos os gêneros ou pessoas independente do gênero. E até 2016, foi quando eu me assumi por o mundo, eu me dizia pansexual, mas politicamente, né, por motivos políticos, eu me apresentava como bissexual. E aí teve muito crescimento dentro da própria militância, dentro do próprio ativismo. E especialmente quando eu cheguei na noção de que eu sou uma pessoa não binária, eu sou uma pessoa trans não binária, deixou completamente de fazer sentido essas definições. Não só de bissexualidade, né? Porque aí, antes disso eu já estava bem firme na noção de que eu era bi e não pan, mas na noção de pansexual e também na noção de polissexual. Eu vou falar dessas três coisas. Eu sei que isso é um assunto delicado, mas eu quero que você que está assistindo nesse momento entenda que não é meu objetivo invalidar a existência de ninguém, nem a sexualidade de ninguém. Mas certas coisas precisam ser ditas e discutidas, porque se elas não podem ser discutidas, elas não têm como existir, elas não têm razão de existir, porque elas não seriam ideias, né? Elas não seriam fatos. Mas vamos lá. A pansexualidade ela surgiu como uma necessidade de, desde o início, abarcar pessoas fora do binário de gênero. Tem gente que diz que pansexualidade existia tipo há 100 anos. Não é verdade. A noção de sexualidade que a gente tem como um geral não existia 100 anos atrás. Vocês podem ver naquele meu primeiro vídeo próprio, era só uma questão de pessoas transviadas, né, pessoas desviantes de comportamentos sexuais, que era a questão do homossexual, que era basicamente alguém que não se encaixava com com o heterossexual. Então, isso encaixava em pessoas tanto bis, quanto gays, lésbicas, quanto homens gays, enfim. Era um grande guarda-chuva e certamente, mesmo com vários institutos já discutindo os fatores, né, os fatores que hoje em dia a gente entende como LGBTQ, eu estou colocando aqui no card, também vai estar na descrição o link falando um pouco mais sobre isso, na verdade não tanto assim, sobre que a discussão da nossa existência ela vem há muito tempo, né? Mas como a gente não tem uma receptividade do meio acadêmico, a gente não tem uma receptividade da própria sociedade, a gente tem que lutar com as armas que a gente faz. Então por isso que tantas discussões são internas, assim, né? É a própria militância, né? O próprio ativismo, as próprias pessoas que fazem o que a gente é, ser o que a gente é. Mas voltando, a pansexualidade surgiu dessa necessidade de realmente se desviar completamente da noção de que por se atrair por mais de um gênero era algo estritamente binário. Precisava, desde o início, abrigar pessoas fora do binário. Era necessário. Então, a militância bi, enquanto isso, ela já tinha pessoas trans, pelo menos desde os anos 60, nos seus meios. Só que o que ia pro mainstream, né, o que saía desses grupos marginalizados que faziam essas discussões acontecer, era aquela coisa.
me apaixono por homem e mulher. Bi igual a 2. E se a gente se prender nessa questão de bi igual a 2, porque bi significa 2, a gente vai ignorar que cavalo marinho não é cavalo, a gente vai ignorar que lésbicas não vêm da ilha de Lesbos, a gente vai ignorar que gays não são pessoas felizes, a gente vai ignorar toda a questão da evolução da própria nomenclatura. Gay não significava o que significa hoje, há 100 anos atrás. Lésbica, também não. Lésbica, 100 anos atrás, significava qualquer mulher sáfica, ou seja, qualquer mulher que se envolvia e se atraía com outras mulheres, inclusive mulheres bissexuais. Foi com o tempo que a gente começou a moldar a necessidade, né, de definir mais essas nomenclaturas. O que elas significam? Elas não podem ficar soltas. A gente precisa de definições para elas, porque senão elas acabam não significando nada, né? Então, quando a Silva Rivera falava que ela estava sendo um homem tentando virar mulher, né, ajudando homens a virarem mulheres nos anos 70, é questão de nomenclatura. A gente não tinha tudo acertado ainda na época. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente, certo? A gente tem a pansexualidade evoluindo de uma forma e a bissexualidade evoluindo de outra, apesar de que elas dividem pelo menos um sentido exato: sair do binário de gênero. Pelo menos a bissexualidade, a gente tem registro de 1990 do Manifesto Bissexual de 1990, né, o Anything That Moves, que eu li num dos vídeos, vocês podem achar aqui no card e aqui na descrição. Daqui a pouco eu vou estourar os meus cards. E o ruim é que no nosso mundo de hoje a gente tem que cavocar muito, a gente tem que sofrer, penar, para realmente encontrar coisas concretas que falavam da gente. Porque não tinha internet na época, então as coisas se perdiam muito fácil. E como a gente passou por governos que perseguiam pessoas LGBTQ de propósito, não só lá nos Estados Unidos, mas aqui a gente teve a Operação Tarântula, que nos anos 80 saía para caçar e matar travestis e transexuais. As pessoas achavam justificável assassinar travestis, transexuais, pessoas LGBTQ no geral, aqui no Brasil. Então, a gente não tinha a autorização da sociedade, ou da parte acadêmica, ou de nada para existir. A gente tinha que fazer nossa própria história o tempo todo. Aí a gente derrapa em contar a história do nosso próprio movimento, né, no geral, né, todos os movimentos que formam o grande movimento LGBTQ. E, cara, é muito difícil lidar com isso. É muito difícil você ler sobre uma coisa, porque eu já entendia, eu já ouvia a palavra bissexual antes de 2014, quando eu me entendi bissexual. Mas, por algum motivo, eu recusava aquele rótulo, né, aquela identidade, porque eu não entendia que era uma identidade, não entendia o que de fato envolvia ser bissexual. Foi lendo através da internet as experiências de outras pessoas que eu entendi. Ok, eu sou isso. E aconteceu a mesma coisa com a pansexualidade. É inegável falar disso, sabe? E não tem problema nenhum admitir isso. É importante que a gente admita que o acesso à informação nos permitiu descobrir quem nós somos. E nos permitiu discutir quem nós somos. O problema é que a informação vai muito rápido, as discussões são muito acaloradas muito facilmente, e não existia uma questão de organização em mente, né? Uma parte ativista organizada em mente. E isso dificulta tanto o registro, qualquer coisa que a gente precise, né? Porque tanto a bissexualidade também, tá? Mas a pansexualidade e a própria polissexualidade, elas meio que elas vieram muito numa onda de informação vinda da realidade dos Estados Unidos. Não da Europa, não do leste asiático, não do subcontinente indiano, não da Oceania, não da África, mas sim de uma realidade dos Estados Unidos. Muito da nossa bissexualidade, né, da nossa noção de bissexualidade também. A própria data do Dia da Visibilidade Bissexual vem da militância do bissexual dos Estados Unidos, de fato, né? No entanto,
existe uma militância bissexual latino-americana, na verdade, né? Não só brasileira. A gente fez o Festival Bi Mais no sábado e teve uma discussão sobre isso. Inclusive chegou-se a noção de falar que o movimento PAN ele não faz sentido aqui no Brasil. E de fato ele não faz, porque ele é um movimento emprestado. Quando se discute a pansexualidade, muitas vezes se depende de exemplos da realidade que não são nossos. Dá para entender o que eu quero dizer? Assim como é muito perigoso nós bissexuais dependermos de exemplos de bissexualidade que não são nossos. Poxa, eu estou usando aqui como argumento o Manifesto Bissexual de 1990, que é dos Estados Unidos. O nosso mês do orgulho, ele vem de uma data dos Estados Unidos. Não quer dizer que seja ruim a gente utilizar a existência da militância, né, exemplos da militância, do ativismo dos Estados Unidos. A questão é, a gente precisa não depender disso para defender o nosso movimento, para realmente falar sobre o nosso movimento, para a gente conseguir explicar sem que a gente dependa de uma outra realidade. Então, não faz sentido um movimento PAN no Brasil, historicamente, porque ele nunca existiu. Ele está existindo a partir de agora, a partir dos últimos poucos anos, de fato. Porque as pessoas estão falando, estão criando sobre isso. Assim como a própria questão da militância bissexual, ela ganhou muito mais força nos últimos anos. Por causa também da internet. O mesmo fator que permitiu que a assexualidade se proliferasse, a pansexualidade se proliferasse, tantas outras sexualidades e discussões sobre gênero, a própria não binariedade. Gente, eu sou uma pessoa não binária, dependo muito de exemplos de fora, mas também encontro muitos exemplos aqui de dentro do país. Muitas pessoas aqui de dentro do país. E eu quero que a gente entenda que precisa a gente criar essa história. Bom, eu já dei uma pincelada porque politicamente não faz sentido a gente dizer que existe um movimento punk no Brasil, né, historicamente. Não faz sentido a gente dizer que havia um movimento poli. E não faz sentido a gente dizer que a militância bi sempre foi forte aqui também. A gente tem que ter essa noção bem clara. Não faz 2 décadas que a gente era GLS aqui e bissexuais eram parte dos simpatizantes, sabe? Gays, lésbicas e simpatizantes. Simpatizantes eram héteros e bissexuais. Tipo... Então, essa noção de existir, mas não existir, né? A invisibilidade de fato, sempre foi complicada. Mas agora eu quero também pincelar a questão dos nomes, né? Bi, pan, e com isso também poli. Bi, 2 ou mais gêneros, ou mais de um gênero, ou atração pelo seu gênero e outro. O que isso significa na prática? Convenhamos. Quando você pensa nisso, você não pensa em pessoas não binárias. Você pensa em homens, mulheres, e se a pessoa for, né, gostar de uma coisinha adicional, ela gosta de pessoas não binárias. Eu não sou uma opção secundária apenas pelo meu gênero. Ninguém precisa se apaixonar por mim sendo bi, sendo pan, sendo poli. Eu não sou algo secundário. Eu não deveria ser um ou no vocabulário das pessoas. Eu mal sei exatamente em que parte do espectro não binário eu me encaixo. Eu tenho dito pra mim mesma que eu sou gênero mutável, porque gênero fluido não faz tanto sentido pra mim. Uma noção que talvez eu discuta mais adiante, é como ser um todo, mas que dentro daquele todo eu mudo com o tempo. Mas enfim. Eu não sou ou. Vários, mas não todos, que é da polissexualidade. O que significa isso? Eu já vi algumas pessoas usando para, por exemplo, excluir homens da sua atração. Mas para mim não faz tanto sentido. Para mim realmente não faz sentido.
você precisar de uma sexualidade para dizer por quem você não se atrai. Não é porque você se atrai também por homens, que você pode se atrair por homens, que você vai se atrair por 99% deles. Não significa isso. E a própria pansexualidade, às vezes eu sinto como se ser pansexual é automaticamente assumir que você é uma pessoa mais evoluída, porque ou você não vê gênero ou você se atrai por todos os gêneros. Partindo do pressuposto que a gente não tem a menor ideia de quantos gêneros existem, porque a noção de gênero é um construto que depende da nossa sociedade, e que, mais uma vez, a gente está lidando com toda a questão de não binaridade de gênero, apesar de uma sociedade que é transfóbica e que impede que a gente faça isso. Enfim, né? Eu não quero me perder muito. Se eu começar a falar disso, eu vou me perder. Mas, enfim. O que faz você se atrair por pessoas independente do gênero? O que isso significa na prática? Que você se atrai por vários tipos de pessoas diferentes. O que é você se atrair por vários, mas não todos? Exatamente, estritamente. O que te faz tão diferente assim de um pansexual? É porque eu não me atraio por tal tipo de pessoa. Eu até entendo a necessidade de meio que se garantir, não permitindo, por exemplo, eu não me atraio por mulheres, ou eu não me atraio por homens. Mas o problema está sempre na parte da não-binariedade. Eu não sei se faz sentido para vocês. Espero que faça. Tô fazendo isso sem roteiro, na madrugada. Mas eu acho muito importante a gente poder falar disso sem que a gente trete, sem treta, sabe? Eu não acho que faça sentido dizer que não precisa de ser político para ser uma sexualidade. Toda sexualidade é política. Porque as pessoas nos perseguem por sermos dessas sexualidades. Sabe? As pessoas querem nos matar. Elas não querem só tirar nossos direitos, elas não querem só que a gente seja excluída. Elas querem que a gente suma. E se fosse antigamente, elas fariam com as próprias mãos. E a gente precisa ter essa noção na nossa cabeça de que não tem problema discutir qual que é a validade das coisas. Porque por mais que exista sim pessoas que querem treta, por mais que existem sim pessoas que são escrotas, não faz sentido a gente querer achar que pessoas bi, pan, poli, omni, não adianta a gente achar que a gente está tão distante assim, gente. Pra mim, se resume ao seguinte: é igual, mas não é a mesma coisa. Como assim? Faz sentido isso que eu falei? Eu vou explicar meu raciocínio. Ser igual significa que existem similaridades o bastante para colocarmos, né, um do lado do outro, assim, e ver, poxa, nossa, como é parecido, né? Chega a ser igual. Mas ser a mesma coisa, se eu falasse que bi e pan são a mesma coisa, eu ignoraria o histórico político que essas coisas têm, que essas identidades, que essas sexualidades têm. Não é a mesma coisa porque elas vêm de necessidades diferentes. Mas quando chega na hora de atração, não chega na hora de se envolver com outro ser humano, então sim, elas são iguais. Você pode estar começando na vida bissexual e de repente achar, nossa, pessoas não binárias, eu não sei se eu me envolveria com uma pessoa não binária. Muito provavelmente você conheceu muitas pessoas não binárias e não sabe. Ou você de repente está começando no rolê pan, assim, poxa, né? Pansexualidade faz tão mais sentido não limitar a minha atração. Mas a sua atração ela não precisa estar limitada apenas pela nomenclatura que você utiliza na sua sexualidade. Ajuda bastante, especialmente você a se entender. Mas se a gente vai pegando as experiências que nós, pessoas monodissidentes,
temos monodissidente é quem não é monossexual. Monossexuais são pessoas que só se atraem por um gênero. Mas se a gente pegar as experiências que nós, pessoas monodissidentes, temos, sem que a gente dependa de pessoas transfóbicas, muito importante isso aí, porque se você for bissexual e diz que você não se atrai por pessoas trans, você é só transfóbico e a sua carteirinha bissexual está arrancada, revogada e proibida. Enfim. Já disse várias vezes que o meu sonho é a gente ter um seminário da monodissidência. Pessoas que são monodissidentes, que são multissexuais, né? Eu cheguei até a dizer uma vez que para mim faz mais sentido que polissexualidade fosse o guarda-chuva de fato das sexualidades que se atraem por mais de um gênero, né? As multissexualidades ou as monodissidências, do que uma sexualidade em si. Mas não sou eu que tenho que definir isso. No entanto, é importante a gente poder discutir isso. Infelizmente, nem Facebook, nem Twitter, muito menos Instagram ou WhatsApp são lugares de se fazer isso. A gente precisaria de algo mais estruturado, de conversas, de mesas, de entender diferentes pontos de vista, que sim, dialogam politicamente entre si. Mas as nossas vidas, elas precisam de validade política, porque senão a gente não existe perante a sociedade, a gente não pode ter direitos, a gente não pode ter nada, absolutamente nada. Eu adoraria não precisar ter que ficar discutindo a minha sexualidade o tempo todo, mas eu preciso. Então, quando eu digo que bi e pan e também poli são iguais, mas não são a mesma coisa, eu não quero que você ache que eu estou diminuindo a sua existência, pessoa pan ou pessoa poli. Eu quero que você entenda que eu vejo mais em mim, em você, que eu vejo mais de mim em você do que você imagina. E são várias, e não são poucas as pessoas que se dizem bissexuais e pansexuais ao mesmo tempo, por exemplo. A própria Janelle Monáe, primeiro ela se descobriu bi, depois ela olhou assim, pansexualidade, cara, faz sentido, adotei. Então ela é uma pessoa que se identifica com as duas coisas. Você vai olhar pra Janelle Monáe, pra Deus, e vai falar que não faz sentido o que ela tá fazendo? Então isso é um pedido de diálogo. Vamos dialogar. E quando as pessoas perguntarem qual a diferença entre as nossas sexualidades, não vamos nos delimitar por radicais de palavras criadas há tantos milênios atrás. A gente pode e deve coexistir junto, mesclar as nossas cores e as nossas bandeiras. Acho que é isso, gente. Beijo, beijo. Falou, falou.